E temos aí pânico nos Estados Unidos. Olha, o Flávio Dino tá indo para cima agora dos deputados que fugiram para os Estados Unidos e para cima também do Hugo Mota, porque o Flávio Dino percebeu que o Hugo Mota continua protegendo de certa forma e, mais do que isso, financiando o Eduardo Bolsonaro e o Ramagem. Se você não sabe, olha só o que aconteceu. Os dois foram caçados, os dois já tiveram o passaporte diplomático cancelado. O Ramagem, inclusive, já tem lá na justiça estadunidense, já está rolando lá o processo de extradição dele. Eu já denunciei o Ramagem às autoridades estadunidenses e dei o endereço dele. Então, em breve, a imigração vai bater lá na porta dele, a não ser que ele mude de endereço. E tá ruim aí a situação dele. Porém, olha só que coisa. O Flávio Dino descobriu que tanto o Eduardo Bolsonaro quanto o Ramagem continuam controlando as emendas parlamentares. Você fala, como assim, Thiago? Como assim? Vou te dizer. Primeiro, quando o Eduardo Bolsonaro fugiu do Brasil, ele ficou 4 meses em licença. Licença não é remunerada e ele não tinha ali direito a muitas coisas. Porém, como o suplente dele não tomou posse, ele ainda podia gastar dinheiro de verba de gabinete. Se você não sabe, são mais de 120 mil reais por mês que ele podia gastar. Fora que ele ainda podia ter aí outros penduricalhos. Quando acabou a licença dele, lá para agosto, setembro, Eduardo Bolsonaro, então, ficou até dezembro, que é quando ele foi cassado, recebendo salário e ainda gastando dinheiro da emenda parlamentar, aliás, da verba de gabinete, e podia ter dinheiro para alugar carro, para viajar, para fazer o que quisesse com o dinheiro público, por ser deputado. Era só ele falar que a viagem dele era uma, abre aspas, missão oficial, que era tudo pago por nós. Mas você fala, que coisa, né? Enquanto isso, ele estava ali confabulando contra o Brasil, conspirando contra a pátria, contra o nosso país. Tá, o Ramagem fugiu em setembro para os Estados Unidos e ele continuou gastando muita grana, dinheiro público em aluguel de carros, em combustível, no Brasil. O que dá a entender de que ele estava roubando esse dinheiro. Ele deve ter algum amigo em posto de gasolina, e aí ele fala lá que abasteceu R$1.000, e na verdade ele embolsa esse dinheiro. Fala que alugou um carro, portanto, e na verdade ele embolsa esse dinheiro. Inclusive o esquema pelo qual o Sóstenes Cavalcante, que é líder do PL, foi pego, é um esquema exatamente, junto com o Carlos Jordi, que é ex-líder do PL, é um esquema de aluguel de carros. Aluguel fake de carros. Então eles alugam um carro superfaturado, ou alugam um carro e pagam ali o aluguel, e nem sequer alugam o carro de verdade, que é roubar o dinheiro. Pois bem, olha só o que aconteceu. Além dessa verba de gabinete, essa aí eles perderam em dezembro, quando foram caçados. Mas além dessa verba de gabinete, cada deputado tem emendas parlamentares. Tem aí mais de 20 milhões em emendas que cada parlamentar pode mandar para onde quiser. Só que o Hugo Mota fez uma manobra nos bastidores e usando o regimento interno da Câmara dos Deputados para que o Eduardo Bolsonaro e o Ramagem pudessem indicar todas as emendas para o ano de 2026. Por quê, Thiago? A desculpa é, eles ainda eram parlamentares quando o orçamento de 2026 foi votado. Então eles podem indicar emenda para onde eles quiserem. Só que isso não é assim que funciona. A emenda de 2026, ela é enviada em 2026. Mas o orçamento foi votado em 2025. O orçamento é votado num ano para o ano seguinte passar a valer. Sim, mas no orçamento você não vota deputado A vai enviar emenda para cá ou para lá. Não. Só se vota qual é o total das emendas parlamentares. O total de cada tipo de emenda. Qual é a verba do orçamento que vai para as emendas parlamentares num todo. E aí, durante o ano seguinte, cada parlamentar indica para onde vai cada emenda. Só que o ano seguinte, agora, 2026, e o Eduardo Bolsonaro não é parlamentar. Inclusive, o suplente dele já tomou posse. O Ramagem também não é mais parlamentar. E o suplente dele também já tomou posse. Então, como é que eles podem indicar emenda se eles não são mais parlamentares? É isso que o Flávio Dino averigou e falou, nananina não. Então o Flávio Dino já foi para cima do Hugo Mota, foi para cima da Câmara dos Deputados e falou, Eduardo Bolsonaro e Ramagem, as emendas deles estão canceladas. Qualquer direcionamento que eles tentem dar para essas emendas será cancelado. Quem tem que direcionar o valor dessas emendas são os suplentes deles, que são os atuais deputados federais. O Ramagem e dois aí também de extrema direita. Mas o Ramagem e o Eduardo Bolsonaro, não. E tem uma coisa, que aí é o principal. Muitos deputados pegam esse dinheiro das emendas e roubam. Eles mandam a emenda para uma ONG, mandam a emenda para algum prefeito ladrão e parte do dinheiro some. E aí, o que o Flávio Dino percebeu? Que esse dinheiro de emenda está sendo usado, muito provavelmente, para sustentar os dois nos Estados Unidos. Porque quando você pensa, peraí, com que dinheiro que o Ramagem
tá morando num condomínio de luxo, vou te mostrar aqui a foto do condomínio, que tem até praia particular lá em Miami, em que um aluguel lá mensal não sai por menos de 10 mil dólares. Aí você fala, pô, 10 mil dólares mensais para morar aqui. 10 mil dólares são o quê? 52 mil reais. Olha só, tem praia particular lá em Miami, tá? O condomínio dele. Aí você vê aqui os prédios e tudo mais, atrás da praia particular. Aí você fala, luxo extremo. Olha o tamanho da praia particular deles, um lago, né, com praia particular. Aí você vê, tem piscina também e tudo mais. Aí você fala, peraí, lá dentro tem shopping center, lá dentro tem supermercado, tem farmácia, tem cinema, tem academia. Quer dizer, ele nem precisa sair desse lugar. Ele pode ficar aqui o dia inteiro, 365 dias por ano, e ele tem tudo, absolutamente tudo lá. Aí você fala, que coisa, né? Que coisa, com qual grana? Pô, será que ele tá roubando o dinheiro das emendas? Não sabemos, mas se estava roubando, não estará mais. Então o Flávio Dino já mandou investigar isso aí. Primeiro, para onde eles estão direcionando a emenda e o que está sendo feito com esse dinheiro. E segundo, já mandou aí à Câmara dos Deputados, e o Hugo Mota é obrigado a cumprir, não tem como não cumprir, senão ele vai ser investigado também, para que não deixe Eduardo Bolsonaro e Ramagem darem direcionamento a nada, a nem um centavo, porque eles não são mais deputados. Então deu ruim aí para os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos. Agora o Eduardo Bolsonaro, ele está em pânico, ele está lá num périplo, né, Eduardo Bolsonaro, para tentar convencer ditadores ali do Oriente Médio a interferirem na eleição do Brasil. E aí agora o que parece é que o Eduardo Bolsonaro está tentando cavar um mandado de prisão para ele mesmo. Por quê? Porque ele passou aí nas últimas horas a compartilhar aqui o advogado do Trump, entre aspas, advogado do Rumble e da Trump Media. Rumble é uma rede social que está banida no Brasil e a Trump Media é a dona aí da rede social do Trump, que é a Truth Social, que também está banida no Brasil. As duas estão banidas no Brasil por culpa desse advogado, tá? Inclusive, quando o Lula foi falar pro Trump, é uma conversa bem curta aí que ele tem que ter com o Trump, falando, olha, o Trump, seu advogado é um imbecil completo. É só obedecer a lei do Brasil e a sua rede social é desbanida. É uma coisa muito simples, Trump. Mas parece que isso também é a última das prioridades do Trump. Ok. Aí o advogado do Trump, Martin DeLuca, tá aí, em inglês e tal, falando que tá muito difícil de intimar o Alexandre de Moraes e que apesar de ter uma desescalada nas tensões do Brasil com os Estados Unidos, a sanha perseguidora aí do Alexandre de Moraes não para, que as autoridades brasileiras sinalizaram publicamente uma redução da tensão, mas a questão central permanece sem solução, porque as medidas continuam em vigor e tal. Aí o Eduardo Bolsonaro compartilha falando que, olha, acrescente ainda que houve desescalada nas tensões, mas o sentimento continua e tal. Aí faz lá o post do Eduardo Bolsonaro. Aí depois, ele diz que foi convidado para evento com Trump nos Estados Unidos. Esse é o evento, quem assistiu os vídeos passados aqui do Plantão Brasil, que o próprio Eduardo Bolsonaro não sabia que tinha sido convidado e aí a Veja falou que o Eduardo Bolsonaro tinha um encontro marcado com o Trump e ele falou, eu não sabia dessa não. Pô, mas Inxalá. Ainda falou ele estava lá nos Emirados, ou ainda está nos Emirados Árabes Unidos ou no Catar, ele falou em árabe ainda, Inxalá, que Deus queira. O cara não é evangélico e do nada ele começa a falar em árabe. Agora ele é islã, que coisa, né? A religião que mais lhe convém, ele vai mudando de religião. Se ele precisar ser católico, ele é. Se precisar ser judeu, ele é judeu. Se precisar ser do islã, aí ele é muçulmano. Se precisar ser evangélico, aí ele é evangélico. Depende do que é o melhor no momento. Essa é religião aí mutante do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, nem ele sabia que ele vai ter um encontro com o Trump. Por quê? Porque esse é um baile latino que vai ter lá em Mar-a-Lago. Mar-a-Lago é uma mansão lá do Trump, que da última vez que o Eduardo Bolsonaro foi lá, ele falou que ia se encontrar com o Trump, que foi logo depois da eleição, foi antes da posse e logo depois da eleição, e que eu falei, olha, lá geralmente os eventos vão mais de 1.000 pessoas, tá? E geralmente lá os eventos, como todos esses eventos da elite, tem um evento para todo mundo e tem um evento privado, que é só para alguns poucos, que não vão nem 20, 30 pessoas, é no máximo isso aí. E esse aí, o Eduardo Bolsonaro não é convidado não. Tanto é que no dia, eu lembro que isso foi em novembro do ano passado, de 2024, né? A gente já está em 2026. Eu fiz piada aqui porque todos os stories do Eduardo Bolsonaro lá, você não viu o Trump. Aí depois de muito tempo ele postou um vídeo em que aparecia o Trump e que era ele com a câmera, ele fazia um zoom assim. Aí quando ele tirava o zoom, você via que o Trump estava uns 200 metros dele e ele estava na 50ª fileira lá do evento. Não estava nem nas primeiras fileiras, não conseguia nem assim
escutar a voz do Trump se ele não tiver um microfone para falar, nesse nível. Aí agora, ele percebeu pela matéria da Veja que dá para ele criar a narrativa de que ele tem contato com o Trump novamente. E aí o que aconteceu, como o Metrópolis é o maior portal bolsonarista hoje, o maior portal de fake news do Brasil hoje é o Metrópolis, que utiliza aquela estratégia que é utilizada pela nossa imprensa sempre, a grande mídia do Brasil usa isso, mas que é utilizada de uma maneira mais agressiva pela imprensa bolsonarista, que é, eles colocam lá 7, 8, 9 notícias que são verdade, apesar de algumas terem um direcionamento e um viés ali bem duvidoso. E aí no meio eles metem uma fake news. Aí a fake news é obviamente a notícia que mais vai viralizar do dia. Mas você não considera um site de fake news porque, tem muita coisa que é verdade que tá ali no meio. Olha, o Corinthians ganhou do Flamengo, isso é verdade, não ganhou? Ganhou. Olha, o Banco Master tá sendo investigado, é verdade, não tá? Aí, no meio disso, mete uma fake news. Fake news que é, Eduardo Bolsonaro, aí ele mete o direcionamento, fui convidado para o evento, não sei o que, não sei o que. A maioria desses eventos não é convite, não. Você paga o convite. Então, se você tem que pagar pelo convite, na verdade é o quê? É um boleto, um bilhete, é um ingresso. É igual você paga para ir para um show. Pois bem, nos Estados Unidos é muito comum que tenham eventos em que a pessoa paga ali, por exemplo, é um jantar, aí custa $50 mil para ir no jantar. Por quê? Porque nesse jantar, esses $50 mil é uma, abre aspas, doação que você faz por uma causa. Essa doação debate do seu imposto de renda, é por isso que você vê muita filantropia entre os bilionários dos Estados Unidos. O capitalismo acredita o seguinte, deixa as pessoas se ferrarem com fome, e aí os super ricos criam filantropia e fazem ali filantropia, que é tudo debitado do imposto de renda deles, ou seja, eles não precisam pagar um centavo, é com dinheiro público, e aí eles fingem que estão ajudando alguém. E no meio roubam 90% do dinheiro que era para filantropia, ajudam lá meia dúzia de pessoas, fazem lá uma hipocrisia do caramba. Todo mundo sabe que o dinheiro é tudo roubado, todo mundo sabe que não ajuda ninguém, todo mundo finge que estão ajudando alguém, e aí eles se sentem melhores consigo mesmos. É assim que funciona. Enquanto financiam um genocídio, outras coisas por trás, e todo tipo de crime que agora a gente sabe depois que saiu aí um monte de documento da lista de Epstein. É assim que funciona nos Estados Unidos. Então por isso que você vê muito em séries, em reality shows aí que mostram vida de gente rica, que de repente eles dão lá, fazem um evento, olha, um jantar, aí custa $50 mil por pessoa para vir aqui e tal. Aí a pessoa paga lá e fala, nossa, mas tem gente pagando $50 mil no jantar? Pô, saiu de graça, debate do imposto de renda, esse pessoal paga milhões de imposto de renda. Então você paga agora para não pagar depois os mesmos 50 mil. É isso. E aí você encontra o que? Pessoas da alta sociedade, aí eles fazem negócios assim. O Eduardo Bolsonaro, na posse do Trump, tinha lá um baile de gala que ele acabou indo com a Michelle Bolsonaro, que ele tinha dito que o Bolsonaro tinha sido convidado. E aquele baile de gala tinha 2 tipos de ingressos. O ingresso que custa $500 mil e o ingresso que custa $1 milhão. Não sabemos qual ele comprou, mas ele comprou 2 ingressos. Para ele e era para o Jair Bolsonaro, acabou indo a Michelle. Aí você fala, que coisa. E agora tem uma coisa, o Eduardo Bolsonaro não paga imposto de renda nos Estados Unidos. Então esse dinheiro que ele vai pagar pelo ingresso, qualquer que seja o ingresso, não é debitado depois do imposto de renda dele. Então, de todos os convidados que estão lá, só tem um otário. Só um otário. Os outros todos, como sempre tem ali uma causa social fake por trás ali do evento, os outros todos podem debitar ali o dinheiro que eles pagam no ingresso no imposto de renda. Só um otário que não, que é o Eduardo Bolsonaro. Aí você fala, com que dinheiro será que ele está pagando isso? Tem que investigar. E é o que o Flávio Dino mandou agora. Por quê? Porque pode ser dinheiro roubado das emendas parlamentares. Porque salário de deputado ele não está mais ganhando. Com o salário de deputado também não dava para manter a vida de luxo nababesca que ele está vivendo. Por quê? Porque ele vai para Disney com os filhos, ele vai para outro parque de diversão, ele vai para não sei onde. Aí você vê as roupas novas aí da esposa dele, é bolsa de R$20 mil. Fala, mas lá nos Estados Unidos é mais barato. Não é não. Ainda mais agora que tem tarifa a produtos europeus, essas bolsas que ela compra e tudo europeia é caríssimo lá. Mais caro até do que na América Latina às vezes. E aí bolsa de R$20 mil, de R$30 mil, é sapato de R$20 mil. Aí você fala, peraí, seu salário não banca isso tudo. A esposa do Eduardo Bolsonaro também, ela tinha lá um emprego, ela parou. Ela era psicóloga, não é mais. Aí você fala, que coisa, né? Que coisa. Aí teve uma vez que o Eduardo Bolsonaro também falou que foi convidado por evento, eu mostrei aqui do site do evento, que cada ingresso para o evento era $3.500. Aí fala, de onde é que ele pagou? Ele vai nesses eventos, todo mês ele ia,
Aí ele ficou uns 2 meses fora dos Estados Unidos, sem falar onde estava, aí voltou para os Estados Unidos, ficou mais uns dias, foi novamente a eventos desse tipo, aí agora está novamente há mais de um mês fora dos Estados Unidos, e você vê o que eu falei, que ele tem um tempo para ficar, o visto de turista é de 10 anos, porém você não pode ficar 10 anos lá, porque 10 anos você está morando. Você pode ficar a cada um ano, você pode ficar 6 meses. Só que não são 6 meses seguidos. Você pode ficar 3 meses sim, 3 meses não, 3 meses sim, 3 meses não. Só que se você ficar 2 meses, você pode ficar um mês fora, voltar, ficar um mês de novo, aí depois ficar mais 2 meses fora e tal. O total é que não pode dar ali tantos dias. É só fazer uma matemática ali e aí ele sabe quando ele pode sair e quando ele pode voltar. E é isso que está fazendo o Eduardo Bolsonaro, já percebeu? Então ele não tem visto para morar lá. Ele está ficando como turista quando ele precisa sair, que ele vê ali que está dando os dias dele, ele sai. Provavelmente se ele não for muito burro, isso eu não sei porque burro ele deve esperar ali, faltar uns 15, 20 dias para acabar ali o tempo que ele pode ficar e ele já sai. Aí ele sai, fica um mês fora. Aí quando ele volta, em vez de 20 dias, ele tem 50 para ficar. Aí ele volta, fica mais um mês, 40 dias. Aí faltando uns 10, 15, 20 dias, ele novamente sai de novo. Aí depois vai e volta. É isso que tá fazendo Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, tá? Então você vê que não tá boa a situação dele, mas sabe-se lá com que dinheiro ele tem aí para viajar muito. Dinheiro de salário de deputado não é mais. Será que é dinheiro de emenda parlamentar? Porque como é que ele podia ainda indicar emenda se ele não é deputado? Pois bem, então você vê que o Hugo Mota, por mais que ele esteja trabalhando em muita coisa para o governo Lula, nos bastidores ele ajuda a extrema-direita também. Por quê? Porque ele tem que se equilibrar entre os dois, porque ano que vem ele quer ser novamente presidente da Câmara, ele vai precisar dos votos da extrema-direita. Então ele vai se equilibrando ali, ó, ajudo vocês uma coisinha aqui, aí eu ajudo a esquerda numa coisinha aqui, ajudo a extrema-direita outra coisinha aqui, ajudo a esquerda outra coisinha aqui. É só você ver no ano passado. Na pauta econômica, ele ajudava o Lula em quase tudo. Na pauta de, abre aspas, costumes, ele ajudava a extrema-direita em quase tudo. Por quê? Porque ele falava, ó, o Lula, a prioridade do Lula é pauta econômica. Ele não vai comprar briga e sair aí na pancadaria por pauta que é de costume. O Lula quer melhorar a economia. Pauta de costume, a população votou na extrema-direita, é isso aí. No que o Lula não tem maioria para ele brigar mesmo, brigar feio, sem ter maioria, era a pauta econômica. Que é dificílimo com o Congresso de direita você colocar uma pauta econômica de esquerda. E o Lula conseguiu todas. Aí, para ali não perder a extrema-direita, ele ajuda a extrema-direita nessas outras pautas, que são pautas completamente inúteis para o Brasil, que só atrapalham a vida do cidadão. É isso. E aí, nisso, nos bastidores, ajudam os políticos da extrema-direita a se manterem lá. Só que agora fechou a torneira. Flávio Dino vai para cima. Grande dia aí, e prepara que vai começar aí a aumentar o desespero do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem. Peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra esses malditos. Falou!